Deus tem coisas novas para a tua vida. Deus quer revelar coisas maiores para você. São coisas tremendas. E eu quero que você seja tomado por esse poder. Nós crentes falamos muito que acreditamos, que temos fé. Mas existem algumas coisas que nós não acreditamos, né, irmãos? Nós não acreditamos. E a palavra de Deus diz assim: dê e vos será dado. A maior dificuldade que o crente tem em crer é em dar. Não é verdade? Não é verdade, irmão? Dar é a maior dificuldade da fé do crente. Dar. Gente, né? E olha, eu estou vendo no final de ano aí muita gente abençoada. Hoje eu tive um GD com minha equipe de discípulos lá. E aí eu disse assim: agora cada um conta um testemunho desse ano. Conte o que aconteceu, o que foi esse ano para você. Irmão, só bênção. Eu disse: Jesus, num ano de pandemia, eu só ouvi bênção, irmão. Só ouvi crescimento, o irmão sendo promovido, o outro irmão. Meu Deus do céu, eu disse assim: rapaz, se Jesus, se no ano de pandemia foi assim, eu estou imaginando 2022, né? E aí vem todo mundo no teu ouvido falando assim: está tudo difícil, está tudo aumentando, está tudo assim, está tudo não sei o quê. Vem um monte de gente no teu ouvido falando isso, não é? Não é verdade? Você tem que repreender isso, irmão, em nome de Jesus. Você diz assim: irmão, eu não vivo pelo que eu vejo, não, eu vivo pelo que eu creio. Não, eu sei que você vive pelo que... Então, pare de falar essas coisas. Vamos falar das coisas que Deus já preparou para nós. Vamos falar das coisas que Deus já nos deu. Amém? E essa série de mensagens é exatamente assim, irmão. Imagine, você fecha os seus olhos e imagine se Deus lhe mostra já exatamente o que vai acontecer daqui a um mês da sua vida. O que Ele já vai, né, colocar na tua vida. Você, irmão, iria agir completamente diferente de como você tem agido. Nós, com certeza, irmãos. E Deus nos mostra o nosso futuro, irmãos, para nós termos autoridade no presente, para a gente declarar, para a gente profetizar em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Até porque, irmão, acelerar o nosso destino não tem nada a ver, irmão, com ansiedade, não tem nada a ver com pressa, tem a ver com maturidade cristã. Acelerar o nosso destino tem a ver com a nossa fé, tem a ver com a nossa decisão, com a nossa postura de crescer e se acelerar o nosso destino, em nome do Senhor Jesus. Então fala para o teu irmão: irmão, acelera aí, meu irmão, em nome de Jesus. Nós estamos felizes porque temos a alegria de termos essa série de mensagens que é baseada nesse livro do pastor Marcelo Cruz, né? Nos inspira e a gente tem essa palavra. E no domingo passado nós falamos sobre a mudança de vento, né? E todo mundo agora já sabe discernir qual é o vento que está soprando na tua vida e como você deve fazer. E hoje, irmão, você já pode acelerar para pegar a sua senha. Peguei a senha, aleluia. Mas veja que luta que é, irmão. Tem um texto de Daniel 2, 21 que diz assim, 21 e 22. Ele muda as épocas e as estações. Destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas, e a luz habita com ele. Ele revela coisas profundas e ocultas. Tem coisas profundas e ocultas que Deus quer nos revelar. Vamos pegar a senha, irmão? Eu creio que todos nós já vivenciamos esse tipo de coisa, né? Esses dias eu fui comprar 2 quilos de filé mignon. Irmão, não vou no supermercado, eu não compro nada. Aí a minha esposa disse assim, tem um mercado, tem um açougue. O Marcelo que falou para ela que tinha um açougue ali, não sei aonde. Essa mãe, você vai lá, compra uma carne e traz a carne desse aqui. Só que perigo. Aí eu fui lá.
E quando olhei assim, irmão, filé mignon, peça de filé mignon, disse, ih, rapaz, comer um filé mignon é bom, né? Aí eu olhei a senha, peguei a senha, olhei a senha 571. Olhei lá no visor, 513. Que ruim, hein? Eu vou ficar aqui esperando. E eu de olho na picanha, irmão. Ou na picanha, porque hoje eu comi muita picanha. Deus seja louvado, né? Mas é o filé mignon, e eu de olho no filé mignon, disse assim, gente, não dá para esperar isso tudo não. 513 ou 571, vou embora. Mas aí eu fiquei. A vontade de comer uma carne era tão grande que eu fiquei. E, irmão, graças a Deus que eu fiquei. Mas você vê que muitas vezes nós desistimos. Pegamos a senha e quando olhamos o percalço, as dificuldades, as intempéries que eu vou ter que enfrentar, que eu vou ter que esperar, a gente desiste. E isso é terrível, porque isso acontece na vida de muita gente, infelizmente. Na nossa vida cotidiana é exatamente assim. Recebemos de Deus visão, direção, sonhos e projetos. Recebemos até o vislumbre do que vai acontecer no futuro. Recebemos. Você tem recebido. Pastor, eu tenho recebido. Deus tem trazido para você aqui. Verdade ou não? E aí precisamos o quê? Pegamos a senha, ou seja, pegamos a palavra, pegamos a revelação, e agora é a hora, querido, de esperar o que vai acontecer. E eu sei que o que vai acontecer vai mudar a vida de muita gente. Amém, queridos? Domingo passado aprendemos a discernir os ventos e saber quando eles estão mudando. Então nós já aprendemos isso. Queridos, nossos olhos precisam estar no futuro. Eu vejo tanta coisa acontecendo, que tem hora que meus olhos ficam assim, embaraçados. Fico assim, oh, meu Deus do céu, estou vendo tanta coisa. E quando eu olho para a minha direita, eu olho para a minha esquerda, eu vejo pessoas que não estão olhando para o futuro, que não conseguem projetar, que não conseguem ter visão, que não conseguem, sabe, sonhar. E eu quero que você saia daqui hoje, meu irmão, com a sua senha na mão, projetando, sonhando, tendo a visão mesmo do futuro, olhando como nós queremos olhar. Em nome de Jesus, irmão. Nossos olhos, olha para o teu irmão, nossos olhos precisam estar no futuro. Em nome de Jesus. Mas nós não podemos esquecer do ponto de partida, que do ponto de partida até o ponto de chegada, diga assim, há um processo. Do ponto da promessa até o cumprimento da promessa, existe um processo que nós precisamos percorrer. E isso é muito importante. E hoje de manhã eu compartilhava exatamente essa visão com alguns irmãos que estavam comigo. Mas o que fazer enquanto nós estamos com a senha na mão? O que fazer quando estamos no meio desses processos? E aí eu quero compartilhar com vocês, baseado na vida de Moisés, algumas chaves sobre alguns dos processos na vida de Moisés. Moisés, nosso amigo Moisés, aquele rapazinho que ele só ficou face a face com Deus, né? Uma coisa simples. Nosso amigo. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios. E veio a ser poderoso em palavras e obras.
Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não o compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo: homens, vocês são irmãos, por que ferem um ao outro? Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio ontem? Ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando como estrangeiro e teve 2 filhos. Passados 40 anos, apareceu a Moisés um anjo, nas labaredas de uma sarça em chamas no deserto. Meu Deus do céu. Perto do Monte Sinai. Vendo aquilo, ele ficou atônito. Até então ele não sabia que era Deus que havia se manifestado, se revelado para ele. E ali ele ficou atônito quando ele viu, e aproximando-se para observar, ouviu o quê? Ouviu o quê, irmãos? Você só ouve a voz do Senhor se você se aproximar dele. Se você está distante dele, você não vai conseguir ouvir a voz dele. E agora eu entendo porque muita gente vem, ouve, mas não consegue obedecer. Não é porque estão aqui, é porque estão distante dele. Olhe só, eu sou o Deus dos seus antepassados, disse Deus. A voz de Deus era essa. O Deus de Abraão, Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, diga, tremendo de medo, não ousava nem olhar. Então o Senhor lhe disse: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Você sabe por que a terra era santa ali? Vocês sabem por que a terra ali era santa? Não? Porque Deus estava ali. Aonde Deus está, aquele lugar é um lugar santo. Então Deus está aqui. Então você está em terra santa. De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Ouvi seus gemidos e desci para livrá-lo. Vem agora e eu o enviarei de volta ao Egito. Pega a senha aí, irmão. Qual é a primeira chave, pastor, que Moisés pegou? Respeite os processos. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Passado 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas do deserto, perto do monte. Ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais do Egito, no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. Olha o processo. Olhe comigo. Moisés levou 40 anos para ser preparado no palácio de Faraó. 40 anos. Levou 40 anos para ser preparado no deserto. E levou mais 40 anos para conduzir o povo à terra prometida. Olha o processo. Fala para o teu irmão, tem um processo. Cada fase, irmão, teve características e desafios específicos. Ele precisou passar por cada processo. Para o que, pastor? Para ser moldado e transformado. Tem um processo. E esse processo vai moldar e transformar as pessoas. O processo, irmão, é tão importante quanto o destino. Então não ignore o processo. O processo, diz o pastor Marcelo Cruz, é durante o processo que se cria uma musculatura capaz de suportar qualquer situação. Deixa eu te falar uma coisa. Não tenha pressa de ir para uma estação para outra.
Segue o fluxo normal do que Deus está fazendo. Não queira simplesmente pular de uma fase para outra. Tem o tempo certo. Amém, queridos? E se eu pular, pastor, você vai perder detalhes e instruções para a sua próxima temporada. Não pule. Tem gente que quer, não, pastor, mas eu preciso disso, então eu vou fazer desse jeito. Não, calma. Calma. Aguarde o tempo certo. Amém? Aleluia. Não dá para você namorar, noivar e casar de um dia para o outro. Tem um tempo, tem um processo. E você tem que respeitar esse processo, para que amanhã você não se arrependa. Diga para o teu irmão, irmão, tem um processo, vamos respeitá-lo. Salomão já dizia, para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo, para cada propósito debaixo do céu. E eu vou dizer uma coisa para você, irmão, com todo carinho, todo amor. Nós não somos responsáveis pela decisão que as pessoas tomam. Mas se as pessoas respeitassem o processo de Deus, da sua palavra, muita situação adversa teria sido evitada. Por quê, pastor? Porque as pessoas pulam de uma fase para outra, sem obedecer o processo, o caminho, o trâmite que ele tem que caminhar. Mas eu não estou aguentando, pastor. Vai aguentar. Moisés ficou 40 anos no deserto. 40 anos pastoreando o quê? Ovelhas. Segura aí, em nome de Jesus. Cada nível, irmão, de maturidade exige um nível de responsabilidade. Se você não entende isso, eu quero, pastor, isso, eu quero aquilo, você esquece que para você subir de nível, existe também um nível de responsabilidade por aquilo que você está alcançando. Então não dá para o camarada que tem 17, 18 anos querer casar com uma menina, irmão, de 15, de 17, 18, porque ainda não é o tempo. Não dá. Tem um nível de responsabilidade que ele ainda não entende esse nível. Calma. Não dá para você pegar um menino de 14 anos, de 13 anos, colocar na direção de um carro. Deus vai colocar você no lugar certo, Deus já tem preparado, mas Deus tem falado para você o seguinte: ei, tem um processo, tem um caminho, você tem que passar por ele para você ser preparado, para poder você chegar lá. Moisés não ia passar pelo deserto 40 anos guiando um povo de mais de 600 mil pessoas no deserto, irmão, se ele não tivesse sido preparado e passado pelo processo. O processo de ser preparado lá na casa, no palácio de Faraó, depois mais 40 anos, ele tinha que conhecer o deserto para depois então voltar e libertar o povo. Há um processo. Se você tiver pressa em pular processos, poderá atrasar o seu futuro. Quem não sabe respeitar etapas não vive o tempo de Deus. E aí há muita desgraça atrás de desgraça, irmão. E aí há muita luta atrás de luta. E agora, pastor, o que eu faço? Agora, meu irmão, agora aguenta. Você pulou etapa. Você não seguiu o processo. Mas eu precisava. Pois é, a gente é sempre assim, né? Não é verdade? A gente é sempre assim. Mas eu estava muito distante da senha, pastor. A senha, eu estava com a senha 59, ainda estava no 13. Eu tinha que esperar aquilo tudo. Tinha que esperar. Faz parte do processo, esperar. Faz parte do processo, porque Deus vai moldando você, vai preparando você. Quando você chega lá, você está preparadinho, meu irmão, para romper, para desfrutar daquilo ali. Em nome de Jesus. Aleluia. Olha o que Tiago diz: considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Irmão, ninguém gosta de passar por provação. Sim ou não? Vamos ser honestos?
Vamos? Nós não gostamos de passar por provação. Verdade, olha? Amém? Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam o quê? Maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Não vai faltar nada. Olha o que Deus tem preparado. Mas olha o que ele diz: considere motivo de muita alegria. Por quê? Considerar motivo de muita alegria passando pelas provações, porque o que Tiago na verdade está querendo dizer para você é o seguinte: fique tranquilo, fique firme, olha, vai dar certo, você vai vencer, você vai conseguir, olha, não desista não, continue firme. É isso que ele está querendo dizer ali. Fica alegre, fica feliz, fica tranquilo, fica em paz, fique firme, você vai conseguir, você vai chegar do outro lado, você vai passar por esse processo. É isso que ele quer dizer, meu irmão, para mim e para você. Aleluia. É profecia de Deus para nós nos dias de hoje. Marco, fique tranquilo, você está passando por essa prova, não fica tranquilo, mas você vai vencer. Você vai passar por ela. Você vai chegar do outro lado. Ó, descansa no Senhor, aquieta o teu coração. Mas olha, mas está assim, não, você vai conseguir. Meu irmão, em nome de Jesus, me ajuda aí, toma a mão aqui, vamos lá. Você vai conseguir, fala para o teu irmão que está ao teu lado. Vai conseguir, meu irmão. E vai, Deus tem coisas assim, ele diz assim, sem que falte a vocês coisa alguma. Porque na hora certa, irmão, você vai estar preparadinho. Amém? Por isso não antecipe as coisas. Eu sou pastor, eu tenho experiência, eu já vivi, já vivenciei, tentando muitas vezes intervir na vida e decisões de ovelhas, porque eu antevi o futuro. Eu já vi o que ia acontecer lá na frente. Mas nós não podemos decidir pelas pessoas. Nós não podemos intervir na vida das pessoas, porque as pessoas são livres. Por mais que isso doa. É isso que Deus está falando para nós. Olha, vem cá, querido, peguei a senha. O que Deus está querendo falar com isso? Peguei a senha, não, peguei a visão, peguei o sonho, peguei a revelação, peguei a visão de Deus, é isso mesmo. Segunda chave. Você pegar essa senha aí, irmão, valorize as experiências. Passados 40 anos, apareceu a Moisés um anjo, nas labaredas de uma sarça em chamas no deserto, perto de um monte Sinai. Vendo aquilo, ficou atônito, aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor. Quanto tempo, irmão, que você não consegue ouvir a voz do Senhor assim? Sozinho. Aqui eu sei que você está ouvindo, porque Deus está falando através de mim. Mas sozinho. Ele estava sozinho. Ali no Monte Sinai, pastoreando as ovelhas. De repente ele olha lá, tem uma sarça ardente. Tipo, né? Aquela árvore está pegando fogo, mas ela não está se destruindo. O que está acontecendo? Ele se aproxima. Quando ele se aproxima, Deus fala com ele. Você vai entender o mistério disso aqui. Eu sou o Deus dos seus antepassados, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. Então o Senhor lhe disse: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Quando você se aproxima de Deus, irmão, quando nós nos encontramos com Deus, tem poder ali. Você pode não sentir, mas você tem a certeza de que Deus está ali. Deixa eu te falar uma coisa. Pastor Marcelo Cruz, ele diz assim: nenhum argumento derruba uma experiência. Não tem como você derrubar. Você pode vir com a ciência pode vir com o argumento que for. Aí foi tanta coisa foi provada que derrubou os argumentos da ciência. Não tem. Mas você olha Jesus, como é que a ciência vai explicar isso? Me diz a medicina. Cuspindo no chão, fazendo lodo, passando no olho do sujeito e mandando se lavar, que ele ia ficar curado. Um médico vê um negócio desse, fica doido, né? Diz: esse cara é doido, meu. Não faz isso não, tá? Ele vai dizer para você. Mas não é a ciência que determina as nossas experiências.
determina nossas experiências quando nós nos aproximamos de Deus. Nós precisamos de experiências que derrubam argumentos humanos e malignos, irmãos. As nossas experiências com Deus transformam o nosso caráter, muda a nossa essência. E eu e você precisamos disso. Tem muitos crentes hoje que não têm mais experiência com Deus. Eu pergunto, como é que você tem tido experiência com Deus? Não, experiência com Deus. Difícil você ouvir isso, irmão. Não é verdade? Olha só, a Bíblia diz assim: Ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto. Atos 6,36, referindo-se a Atos, Lucas referindo-se a Moisés. Moisés viveu diversas experiências com Deus. Ele viu e pôde participar de milagres e maravilhas. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? O que ele viu? Ele viu a vara se transformando em serpente. Ele viu as 10 pragas do Egito. Imagine que experiência que ele teve. Ele viu o quê? O mar se abrindo. Você já toca no teu irmão. Você quer ter uma experiência forte com Deus? Deus está reservando, irmão, o ano 2022 vai ser algo poderoso. Prepara, pegue tua senha aí, meu irmão, em nome de Jesus. Pegue a senha. Ele viu durante 40 anos no deserto, durante a noite uma coluna de fogo, durante o dia as nuvens. O que é isso, gente? Ele viu todo dia Deus mandando carne e pão fresquinho para o povo. Que povozinho incrédulo, né, irmão? Não é verdade? Depois ficou reclamando que lá no Egito, todo dia, e Moisés viu isso, irmão. Toca na a rocha, fala a rocha. Saiu água ou não saiu, irmão? Meu Deus do céu, olha que experiência, irmão. Eu poderia te citar tantas outras experiências. Eu quero que você compartilhe essas experiências. Quais são suas experiências com Deus? Então essa segunda chave, meu irmão, valorize as experiências. Não viva de experiências antigas, não. Viva de experiências novas. Porque lá no passado, porque há 10 anos eu tive essa experiência com Deus. O cara vai para o encontro com Deus, e no encontro com Deus ele tem uma experiência aqui, outra ali, não sei o quê. Foi maravilhoso, né? Passou um ano depois, cadê aquelas experiências? E cadê ele? Com aquilo tudo que ele testemunhou aqui em cima, ou lá na outra igreja onde nós estávamos. Pastor, sabe por quê, irmão? Porque não podemos viver de experiências antigas. Nós temos que ter experiências novas. Em nome de Jesus. Mas não busque experiência, busque intimidade. Por quê, pastor? Porque experiências não geram intimidade, mas intimidade gera experiência. É por isso que os que tiveram experiência e que contaram testemunhos para vocês, e que muitas vezes foram até ministradores, não estão mais aqui na casa do Senhor, nem na presença de Deus. Por quê, pastor? Que tiveram experiências, mas não tiveram intimidade. Não adianta, irmão. Você tem que ter intimidade com Deus. Sabe o que Deus está falando aqui para você, para mim, para nós? Eu sinto uma atmosfera aqui de algo poderoso que Deus quer fazer e trazer novas experiências para você, para a igreja. Mas Ele está dizendo assim: se aproxima de mim. Se aproxima de mim. Aí o cara está falando, mas Deus já está dentro de mim. Tá, então se relaciona. Se aproxima, conversa, fala. Moisés só tinha esse nível de experiência, irmão. Por quê, pastor? Se você ler lá em Êxodo, todos os dias Moisés ia na tenda se encontrar com Deus. Porque lá no Velho Testamento, em Êxodo, diz que Deus, Ele se manifestava na tenda
E só o sumo sacerdote podia entrar, e Moisés. Ele, todos os dias, ele ia na tenda se encontrar com Deus. Ele tinha intimidade. E eu acho assim, quando ele viu aquela nuvem durante o dia, que Deus bom. E viu o fogo à noite, e vocês sabem que no deserto a noite é gelada. Quem já teve essa experiência, evidentemente. Você entende isso, irmão? Você entende isso? Olha só o que diz a Bíblia. O Senhor falava com Moisés face a face, como, olha aqui para mim, como quem fala com um amigo. Você é amigo de Deus? Êxodo capítulo 33. O Senhor falava com ele assim, como está conversando com um amigo. Você quer permanecer, irmão, até o fim do processo? Tem um processo, diga, tem um processo. Para você permanecer até o fim dele, você tem que ter intimidade com Deus. É uma coisa difícil de se dizer, porque levar a igreja a querer ter intimidade com Deus, crentes ter intimidade com Deus, é uma coisa assim meio que contraditória, mas essa é a realidade. Ter intimidade com Deus. Eu já peguei a senha, amém? Pergunta para o seu irmão se ele está pegando a senha. Pegou a senha, meu irmão? Aleluia. E a terceira chave, meu irmão, vou falar para você: obedeça sem reservas. Não pode ter reserva. Vá, pois, agora, eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Moisés, hein? Mas ele não tinha ainda tido aquelas experiências não, quando ele falou isso para Deus. Moisés, hein? Moisés procurando desculpa, irmão. Você conhece alguém na igreja, algum cristão, que Deus fala algumas coisas para ele, pede, fala e ele apresenta desculpas? Ah, mas o que deve ter de irmão nesse semeando falando assim: Senhor, o Senhor sabe que eu não posso, que eu não tenho. Que não... Desculpa. Me desculpe a sinceridade, irmão. Desculpa. E Moisés, o que ele fez ali foi exatamente isso. Tentou encontrar desculpas mostrando o quê? Suas falhas, suas limitações. Pediu até a Deus assim: envia outro no meu lugar. Eu até faço, mas envia outro, porque eu não sei falar direito, eu sou gago, não dá. Pastor Marcos Júnior, vê se tem outro aí. Mas Deus escolheu você, filho. Mas para mim não vai dar não. Rapaz, está difícil hoje, irmão. Porque o que tem de crente dizendo não, apresentando desculpa. Não, que a minha casa é assim, que a minha família, o senhor sabe como é que é. Eu não sei de nada não. Quem falou com você foi Deus, não foi eu não. Quem te chama, quem te pede, quem te fala, é Ele, não sou eu. Você entende isso, irmão? Em nome de Jesus, se Deus te deu uma direção ou te chamou para alguma função ou trabalho específico, confie e obedeça sem limite. Sem limite, irmão. Sua obediência revela sua confiança em Deus. Ponto. Ponto. Eu sou assim. Pedir. Irmão, tem como. Não estou pedindo para mim. Uma coisa eu pedi ao irmão para ir lá na minha casa para me ajudar a fazer alguma coisa. É para mim. Outra coisa eu pedi a você para você fazer alguma coisa para o reino, que é dele. Quando você diz não para mim, você está dizendo não para ele. Porque nada aqui é meu, tudo é dele. Você está entendendo, irmão? Amém? Então na hora que você disser não,
E quando uma pessoa chega para mim e diz assim, eu não posso por causa disso, acabou, nunca mais eu chamo aquela pessoa. Eu falo para Deus, Deus, ó, só o Senhor falar comigo. Mas depender de mim, deixa ali. Uma hora ele vai ter que se curvar diante do Senhor e se render. É Deus falando com ele. Amém, irmãos? Olha o que o texto diz, pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. Por quê? Porque contemplava a sua recompensa. Pela fé ele saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Gente, como é que vê que é invisível? Quem está vendo Deus aqui? Pela fé você está vendo. Pela fé você está vendo. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Meu querido, olha para mim aqui. Quando nós obedecemos, recebemos alinhamento do céu e somos direcionados aos próximos passos. Todo cristão, e eu falei aqui, não sei se domingo passado ou outro domingo, eu disse que a obediência ela tem que ser como? Completa, imediata e alegre. Moisés retrucou, mas Deus o convenceu. Fica tranquilo, eu vou levantar alguém para falar por você, mas você que vai. Aleluia. Amém? Ele obedeceu, irmão, porque senão ele não tivesse... Você imagina, irmão, se Deus fala assim para ele assim, então tá bom, Moisés, eu tinha escolhido você e tal, mas então eu vou pegar Arão. Moisés não ia experimentar nada daquilo. Você sabe que tem muito crente que não experimentou ainda muita coisa de Deus porque ele não quer obedecer a Deus. É verdade. Verdade. Infelizmente, você está se movendo para o seu futuro na velocidade da sua obediência. Acelera, irmão. Fala para o teu irmão, irmão, acelera. Obedece. É obedecer sem reserva, sem falar, sem querer colocar uma desculpa, sem querer colocar, não, porque eu não posso, porque eu sou limitado, porque eu não tenho isso, porque eu não sei aquilo. Não, ei, só obedece. Dá o primeiro passo, vai, você vai acelerar, irmão, porque você já sabe discernir o vento, se o vento é de calmaria, se o vento, irmão, é de tempestade, você sabe qual é o vento, se o vento é de avanço, já sei, pastor, então acelera, irmão, pega a sua senha, pega a revelação, pega o sonho, pega o propósito, pega aí, irmão, vamos ficar em pé em nome de Jesus, pega, meu irmão. Sai desse marasmo em nome de Jesus. Para de ficar contando a experiência dos outros e começa a contar experiências suas com Deus. Irmão, olha, eu creio em nome de Jesus. O ano que vem, eu creio que ainda esse ano nós vamos ouvir experiências poderosas, coisas grandes de Deus acontecendo para a glória do nome do Senhor Jesus. E eu quero que isso se realize na tua vida, através da tua vida, no ministério Vida e Paz, para a glória do nome do Senhor Jesus. Qual é o processo que você está vivendo? O que Deus está formando em você? Você está no meio do caminho, rumo ao seu destino, rumo ao seu futuro. E aí, pastor, então respeite os processos. Valorize cada experiência que você tem tido com Deus. Obedeça, irmão, sem reserva, em nome de Jesus. Sabe? É como a gente vê, sabe? Há muitas pessoas que elas não conseguem, porque elas estão trancadas, elas estão acomodadas, elas estão dentro de um quarto escuro,
e de repente Deus está falando para você assim: vai lá e arrebenta aquela porta e entra naquele quarto escuro, que tem um monte de gente ali nas trevas, tem um monte de gente ali perdida, tem um monte de gente precisando de mim. Arrebenta aquela porta, vai Moisés, arrebenta aquilo ali, tira o meu povo daquele Egito, daquela escravidão, tira Moisés, arrebenta aquilo ali e tira aquelas pessoas. Meu irmão, em nome de Jesus. Tem muita gente precisando exatamente disso, escravas estão. Aí você vai dizer assim: mas pastor, eu sei que tem gente que não vai querer sair da escravidão. Eu sei que tem gente que já se acomodou com a escravidão. Eu sei que tem gente que já se acomodou com a comida de Satanás. Mas eu sei também que tem muita gente que está sofrendo lá, dizendo assim: nós precisamos de alguém que nos tire dessa escravidão, que nos arranque disso. Em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face, e que fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor o tinha enviado para fazer no Egito, contra Faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra. Pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo Israel. Nosso irmãozinho Moisés. Quantos Moisés Deus está preparando aqui nessa tarde? Quantos Moisés Deus pode contar aqui nessa tarde? Quantos Moisés Deus está chamando aqui nessa tarde? Ei, Deus falou com você. Você é o Moisés, quer ser o Moisés? Pegou a sua senha? Tem algo especial que Deus falou para você nessa tarde?